E, senhor presidente, eu gostaria, neste meu pronunciamento de hoje, na manhã desta quarta-feira, nós já estamos nos aproximando, já estamos no meio de uma semana onde o debate principal em âmbito nacional passa pelos fatos que estão envolvendo o Congresso Nacional, e eu queria também, na manhã de hoje, tratar deste tema. E queria tratar, colocando aqui algumas questões. A primeira delas diz respeito ao seguinte: eu reconheço legitimidade em todo e qualquer brasileiro que não votou para a presidenta Dilma, ou para a presidente Dilma. Eu reconheço legitimidade em todo e qualquer brasileiro que não concorda com a política do governo da presidente Dilma. É legítimo você não concordar com a política de um governo. Como também concordo com aqueles que protestam em relação às ações do governo da presidente Dilma. Concordo no sentido de reconhecer legitimidade. Porque se eu não reconhecesse legitimidade nisso, estaria negando minha história. Eu, quando achei que era necessário, fui às ruas, votei contra governos, protestei contra ações de governos, denunciei e contestei políticas implantadas por governos. Então, acho que na democracia, essa é uma das grandes conquistas da democracia. É o eleitor, o cidadão, ter liberdade para fazer escolhas. Então, aqui vai o reconhecimento de legitimidade a todos aqueles que discordam, que não concordam, que defendem outras posturas, que não concordam com as políticas afirmativas, voltadas para as mais variadas, os mais variados segmentos da nossa população, que tem divergência de entendimento em relação à política econômica, que eu também tenho. Agora, senhor presidente, há uma coisa distinta, e isso acho que nós precisamos ajudar todos a compreender. Há uma distinção entre você ser contra políticas de governo, você não ter votado no governo, ter votado em outro, e você articular um impeachment. É diferente. São duas coisas distintas. Primeiro, porque a liberdade de gostar ou não gostar de um governo tem que ser assegurada. Mas a articulação do impeachment, ela tem que ter, embora ela seja uma decisão, claro, política, no fim das contas, ela tem que ter base jurídica. E o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil é o seguinte: nós estamos misturando o que é a articulação pelo impeachment e o que são os articuladores do impeachment com o que é a contestação a um governo e o que são os contestadores de um governo. Repito, contestar governo é legítimo. Ai do governo que não tem oposição. Ai do governo que não tem quem conteste. Agora, ai da nação que tem como articuladores e como defensores de impeachment os quadros que o Brasil tem. Ai da nação. Porque, vejam, o impeachment é uma decisão tomada num colegiado político. Não é uma decisão da população. A decisão da população se deu na eleição, onde a maioria votou para este governo. E alguns que votaram, sinceramente eu acho, que alguns que votaram para esse governo devem até nem estar gostando mais. Aliás, como aqui em Aracaju, muitos votaram para o atual prefeito. Mas o que eu tenho ouvido de declarações das pessoas que se arrependem de ter votado em João, isso é natural na política. E é legítimo você votar e depois se sentir abandonado pela figura política que você conduziu ao poder. E aí você protesta, e aí você vai para a rua, aí você denuncia, aí você fala contra ele na fila do banco. Isso tudo
é da política e é da democracia. E tudo isso tem meu respeito. Agora, não tem meu respeito o outro processo que está em andamento no Brasil e que, pela interveniência da grande mídia, vereador Bertolino, pela forma como a grande mídia trata a questão, tratam de misturar as duas coisas. Por quê? O que é que está em andamento aí agora no Congresso? Não nas ruas, não nas urnas, no Congresso. Está em andamento um processo de impedimento da Presidente da República, que, ao que me consta, eu gostaria que os senhores fizessem uma pesquisa, ao que me consta, não responde a nenhum tipo de processo judicial. Tem denúncias de que a economia não vai bem, tem a questão das chamadas pedaladas fiscais, mas ela não responde a nenhum processo judicial. E ela está sendo acusada, agredida, e estão tentando impedi-la, onde os articuladores que fazem isso, a sua maioria, eu digo a maioria porque também tem alguns que não fazem parte desse cenário, nós temos que fazer as ressalvas, mas a sua grande maioria são de pessoas que, se você for fazer uma consulta aos sistemas judiciais, estes sim estão respondendo a processos. São indiciados, já são réus, estão sendo investigados. E aí vem a grande questão, e a diferença que eu queria fazer aqui no dia de hoje. Uma coisa é a legitimidade do protesto contra os governos. A outra coisa é a articulação que está sendo feita dentro do Congresso Nacional para o impedimento da atual presidente. E por quê? Quem são os grandes articuladores? A gente não precisa ir para muito longe, não. Vamos ficar aqui em Sergipe. Quem são os grandes articuladores do impeachment dentro do Congresso? Dentro do Congresso. Portanto, da casa que vai definir o impedimento ou não. Aqui nessa tribuna hoje, quem fala pelo impeachment da presidenta, usando o discurso da moralidade, inclusive. Então é preciso que nós percebamos que o que está em jogo no nosso país nesse momento é, sim, a tentativa de se dar um golpe na democracia brasileira. Alguns batem palma porque estão satisfeitos, porque não estão gostando do governo. Vocês já pensaram se aqui em Aracaju a gente fosse, porque não gosta do governo, começar a articular um impeachment para o prefeito João Alves Filho? Ia ser complicado. Já pensaram no governo do Estado se a mesma coisa acontecesse? Então, tem gente que bate palma para o impeachment porque não está gostando do governo da presidenta Dilma. E é legítimo até não gostar. Deve ter suas razões. Agora, o problema é como está sendo feita a articulação para o impedimento. Mas mais do que isso, o problema é por quem está sendo feita dentro do Congresso Nacional a articulação para o impedimento. Quem são os grandes articuladores, beneficiários do impedimento? O que assegurarão ao Brasil depois de darem o golpe que estão articulando? Com o patrocínio do grande capital nacional, que foge o tempo inteiro da obrigação de pagar seus impostos. Foge com o patrocínio da grande mídia nacional, que tem compromissos e sempre teve, aliás, cresceu no berço da ditadura, mas mais do que isso, tem interesse também, porque é devedor de uma grande parcela de impostos. Aí a população é levada a crer que, derrubando este governo e apoiando o ato da Fiesp, da Rede Globo, estará livrando o Brasil dos problemas econômicos, sociais, políticos, morais, com estes articuladores.
que tem coragem de mamar em onça, como diz a sabedoria popular. Com esses articuladores que fazem um belo discurso em torno da moralidade, mas não se sustentam diante da mínima acusação, porque tem rabo preso, de novo, como dizem as palavras sábias da população. Então, eu quero aqui manifestar até o meu respeito aos brasileiros e brasileiras que de forma autônoma, respeitosa, fazem suas manifestações contra a política econômica, discordam, porque eu apoiei a eleição da presidenta Dilma porque concordava sim com a política de cotas e continuo concordando. Eu apoiei a reeleição da presidenta Dilma porque concordava com a política social que vem sendo implantada no Brasil e que tirou o Brasil do mapa da miséria e da fome. Não sou eu quem diz não, são os organismos internacionais. Agora, as pessoas têm direito de não concordar com cota. Eu reconheço tanto o direito das pessoas não concordarem que eu vou para os espaços mais variados debater por que é que eu concordo, mas eu respeito quem não concorda. Eu respeito aqueles que estão incomodados porque não concordam com Bolsa Família. Tem uma análise sociológica de que não é correto. Eu acho que é, mas ouço e respeito aquele que tem argumento, que não me convence, mas que tem argumento para falar contra o Bolsa Família. Contra esses, não vai minha posição. Agora, contra aqueles que se locupletam com a coisa pública o tempo inteiro, que se elegem na locupletação, que estão respondendo a processos, a inquéritos, a investigações e que ocupam a mídia, ocupam a tribuna para falar em moralidade, falar contra a corrupção e tentar derrubar o governo de uma presidenta que não tem processo, inquérito aberto contra ela. Tem o do impeachment, que é político e é articulado por uma maioria que, se abrir as páginas dos tribunais, está tudo lá figurando com processos. É isso que querem convencer o povo. E o pior, viu? Convencem uma boa parte. Convencem uma boa parte. Agora, eu sou daqueles que acredita que a mentira, ela pode até se sustentar durante um bom período, mas ela não se sustenta o tempo inteiro. Que a falsidade e a enganação, ela pode prevalecer durante um período da história. Eu sou historiador. Eu sei que na história da humanidade já houve muitos momentos em que a humanidade foi levada a acreditar em coisas que, do ponto de vista da razão, era impossível se aceitar, mas foram levados a acreditar porque durante muito tempo a mentira deslavada, a disfarçatez, a hipocrisia predominou. E os meios de convencimento foram usados adequadamente. Mas uma mentira, a dissimulação e a hipocrisia, ela não prevalece durante muito tempo. Então aqui, reitero, respeito quem tem divergência. E quem disputa na urna, disputa no voto, disputa na opinião pública, o seu ponto de vista, que mesmo sendo discordante do meu, eu vou saber ouvir e respeitar. Agora, não tenho nenhuma admiração, nenhum respeito por quem deve até o último fio do cabelo e fica como a tentar enganar a população todo o tempo, falando hipocritamente em honestidade, em seriedade, e que querem derrubar a presidenta por falta de requisitos morais e éticos na política. Não, a população pode até ser enganada, mas ela não será enganada durante muito tempo. Tragam para a realidade local de Sergipe. Vejam, vejo postagens pelo Brasil, pela família, impeachment dia 13. Aí quando você vai ver a ficha, não é a biografia, é a ficha dos que defendem isso aí. Peraí, como é que eu posso confiar na família que esta pessoa defende, no Brasil que esta pessoa defende?
Então está em jogo muita coisa nesta semana no nosso país. E eu, sinceramente, já no alto dos meus 50 anos, começo a me preocupar com o que está em curso no nosso país. Porque, na realidade, nós já vivemos outros momentos em que a enganação prevaleceu na história e o resultado foi lastimável. O resultado foi difícil depois de reverter. Mas nós vamos fazer prevalecer o bom senso, vamos fazer prevalecer a verdade e vamos fazer prevalecer, sobretudo, no caso da política, a vontade popular. Era isso, presidente. Agradeço. Muito obrigado.